Ainda estamos aqui. Infelizmente, ainda estamos aqui. Se o Rubens Paiva tivesse hoje fazendo aqui o que ele fez na época do regime militar, o Alexandre Moraes mandaria prendê-lo? Responde aí. Pensando? Pergunta simples. Se o Rubens Paiva tivesse fazendo hoje o que ele fez na época que ele foi preso, o Alexandre de Moraes prenderia ele? Responde. Anda só. Uai, eu quero saber a sua opinião antes de continuar. Então tá. Por que você aprendeu, uma parte da população, vamos dizer assim, aprendeu a odiar o Lula? Porque a Globo te ensinou a odiar o Lula. Por que uma parte dos brasileiros aprenderam a odiar a Dilma? Porque a Globo te educou para odiar a Dilma. Por que uma parte aprendeu a odiar o Bolsonaro? Porque a Globo ensinou essas pessoas a odiarem o Bolsonaro. Então a Globo tem uma participação muito grande na formação da opinião pública, não é? Porque quando o Lula ganhou, o Lula mesmo falou, quando estava preso, que a Globo gastava um tantão para queimá-lo, né? Para falar mal dele. Depois a Dilma também, né? Foi vítima da Globo. E depois o Bolsonaro também foi vítima da Globo. Então, numas coisas, os eleitores da Dilma, os eleitores do Lula e os eleitores do Bolsonaro têm algo em comum. Foram vítimas da Globo. Concorda? Tá bom. E quem estava do lado da Globo quando a Globo atacava o Lula? Quando a Globo atacava a Dilma? E quando a Globo atacava o Bolsonaro? Quem estava do lado da Globo? Que nunca mudou. Sempre foi essas pessoas. A turma dos tucanos. E aí eu destaco uma peça importante, que é Geraldo Alckmin, né? O eterno governador de São Paulo. O homem que mais governou o estado de São Paulo, pelo PSDB. Bem, então dito isso, você pode me responder agora. Se o Rubens Paiva falasse o que fez, fizesse o que fez na época do governo militar, estivesse fazendo isso agora, o Alexandre de Moraes mandaria prendê-lo? Bem, então você vai responder isso no final do vídeo, tá certo? Porque o Brasil é feito de golpes, política é feito de golpes, tá certo? Em 1962, era um momento da Guerra Fria, né? E tinha um presidente eleito nos Estados Unidos, muito popular, que se chamava John Kennedy. E ele foi assassinado, tá certo? E o vice dele assumiu. E 2 anos depois, começou a ter um movimento aqui na América do Sul, né? Che Guevara e papapá, né? Venezuela, Fidel Castro e Cuba começou a receber mísseis nucleares apontados para os Estados Unidos. E aquilo foi um problema, tá certo? Então existia um momento muito tenso da Guerra Fria
entre Estados Unidos, na época, e Rússia, né? E a América do Sul e até a América Central estava sendo disputada. Era um momento tenso, muito tenso. Alguns brasileiros ficaram do lado da Rússia, outros ficaram do lado dos Estados Unidos. Bem, acontece que nós tivemos um golpe aqui em 64, né? Que a turma da esquerda insiste em falar que foi golpe, que foi a queda do João Goulart e assumiu o governo militar. Nós vamos chegar nisso com o tempo, tá certo? Então, preste atenção, o tanto de golpes que vem por aí. Vocês vão ver nessa linha de tempo, né? Os Estados Unidos passou a não ter presidente popular eleito, assumiu o vice. 2 anos depois, acontece um golpe aqui no Brasil. Aí cai o governo eleito. Aliás, o governo eleito já era o vice, porque foi dado um golpe para tirar o Jânio Quadros, que foi eleito pelo povo, que ia varrer a corrupção com a vassourinha. Aí derrubaram o Jânio Quadros. E aí assumiu o vice. E o vice era João Goulart. Mas não queriam que o João Goulart assumisse. Deram um golpe no João Goulart. E assumiram o presidente Castelo Branco. E o vice do Castelo Branco era José Maria Alckmin, primo de Geraldo Alckmin. Dá para ser? Primeiro governo militar que assumiu em 64 foi referendado, avalizado pelo seu vice, que era um civil, que era José Maria Alckmin. O mineiro, nascido em Belo Horizonte, que tem muitas dessas coisas, mineiro não é fácil não. O José Maria Alckmin teve 9 mandatos de deputado federal. Ele teve mandato de 1935, ele começou em 1935 e foi até 1973 como deputado. Depois ele foi secretário de Educação de Israel Pinheiro, no governo de Minas Gerais. Governo biônico. Depois foi ministro da Fazenda, no governo de Juscelino Kubitschek. Não, antes, ele já tinha sido ministro da Fazenda de Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1958. Tá certo? Então, José Maria Alckmin, 9 mandatos de deputado federal, Mineirinho Caba da Peste, ajudou a dar um golpe para tirar o João Goulart, primo do Geraldo Alckmin, vice de Lula. Então, o primeiro vice, primeiro civil vice, que articulou a queda de João Goulart, era primo do Geraldo Alckmin, que agora é Geraldo Alckmin, vice do Lula. Vamos continuar pensando. Aí, meu amigo, assume o governo militar e fica 20 anos. 20 anos de governo militar. Aí vem a abertura, né? 1985. Aí, Tancredo Neves, o homem da direta já, acaba sendo eleito pelo colégio eleitoral, mas era o clamor popular que queria elegê-lo. Também não assumiu. Morreu antes. Como? Suspense. Assume quem? O vice, José Sarney, com o apoio da turma da esquerda que eles chamavam de PSDB, PMDB, porque o PSDB não existia, era o MDB, né? De Ulisses Guimarães,
Geraldo Alckmin ajudou a fundar o MDB. Tá bom. Aí eles foram para o governo. E aí, meu amigo, foi um desastre na economia. Assaltaram os cofres públicos. Inflação a 1000% ao ano ou 2000% ao ano. É imaginável. Hoje você não consegue imaginar o que foi isso. No começo do mês o seu salário era X, no outro mês tinha que dobrar o seu salário, porque senão você não conseguia comprar o que você comprava com o seu salário no mês passado. Se você fosse de manhã comprar uma coisa no supermercado, à tarde já era outro preço. Já tinha subido. Verdade? Quem viveu isso pode comentar aí. Então foram 6 anos sem presidente eleito, com o vice José Sarney. E a turma mandando bala aí, falindo os bancos estaduais, tudo, secando os cofres do Brasil. Então foi Sarney de 1985 a 1990. Aí, eleições para presidente. Agora sim, eleições diretas. Candidato a quem? Candidato Ulisses, Guimarães, Brizola, Lula e Fernando Collor de Mello. Com o vice mineiro, Itamar Franco. Quem ganha? Do Lula, com a ajuda da Globo, Fernando Collor de Mello. Bem, aí a história vocês conhecem. Passou um tempinho, impeachment do presidente. Primeiro presidente eleito democraticamente, impeachment nele. Golpe? Golpe de quem? Tirou o presidente eleito. Aí quem assume? O vice Itamar Franco. E aí, meu amigo, começou a arrumar a economia. Quem que assume o Ministério da Fazenda? Fernando Henrique Cardoso. Herdou os créditos do governo Itamar, que criou o Plano Cruzado, né, que estabilizou a economia, né, que criou a sustentabilidade, né? Aí a inflação ficou regulada, tá certo? Então vamos ver isso aqui, ó, no governo do Itamar até o fim do governo Lula. Então o Itamar, quando ele assumiu em 1994, o salário mínimo estava a R$70. E convertido em dólar, daria $75. Tá vendo? O salário mínimo, quer dizer, o real na época estava valendo mais do que o dólar. Tá certo? Aí, em 95, no começo de 95, entra o Fernando Henrique Cardoso com salário a R$100, equivalente a $108. Então, o real estava valendo menos que o dólar. Quer dizer, o dólar estava mais valorizado que o dólar. Tá certo? Tanto mais valorizado que o dólar. E com $100 você comprava 108. Quer dizer, com R$100 você comprava $108. 8 anos depois do governo Fernando Henrique, em 2002, ele entrega o governo com um salário de R$200, que dava para comprar $53. Foi o pior salário mínimo da época da redemocratização. Se convertido em dólar, tá certo? Se você fosse para o exterior com um salário mínimo, você comprava $53. Quando ele começou, dava para comprar $108. Aí entra o Lula. Em 2003, o salário foi para R$240, que dava para comprar $103. Em 2010, no fim dos 8 anos do governo Lula, o salário mínimo era 510, quer dizer, mais do que dobrou, tá certo? Mas dava para comprar
$300. Meu amigo. Dava para comprar $300. Dá para você? Isso não é interessante? Fala a verdade. Agora vamos passar para o governo da Dilma. A Dilma entrou em 2014, o salário mínimo foi para 724, que dava para comprar $319. Em 2015 veio aquela crise, a oposição foi para cima, PSDB junto, né? Porque o homem deu, a menina lá junto com o Lula deu o golpe nas urnas. Ainda assim, com R$ 788 de salário mínimo, dava para comprar $207. Quando veio o impeachment mesmo, que a Dilma teve que sair, a Dilma governou 8 meses, depois o Temer governou 4. Nesse período de 2016, o salário estava R$880, que dava para comprar $272. Aí o Temer assume, né, com um salário de 937 em 2017, que dava para comprar menos de $300, $299. Em 2018, deu uma queda violenta, né? Aumentou o salário para $954, mas dava para comprar $254. E aí, o governo Temer, né, junto com Geraldo Alckmin, Alexandre de Moraes e companhia, e Centrão, né, começou a deixar o dólar cair. Aí assume o governo Bolsonaro, né, passando o real para 998, né, o salário mínimo, que dava para comprar $265. Houve um ganho, né, depois do Temer, do governo Temer. Então, se você reparar, tanto no governo Temer, que tinha o apoio do PSDB, como nos governos do Fernando Henrique, o salário mínimo desvalorizou em relação ao dólar significativamente. Vocês concordam comigo? E no governo Lula e no governo Dilma, o salário mínimo estava valorizado, dava para comprar, né, muitos dólares. Então vamos lá. Aí veio a pandemia, né? O salário mínimo passou para R$1.039 e dava para comprar $200. Lógico, com a pandemia o negócio pesou para o governo Bolsonaro. Aí em 2021 passou o salário do Jair Bolsonaro para $1.100, R$1.100, e deu uma recuperação em dólar, né? Dava para comprar $220. Em 2022, o Jair Bolsonaro passou o salário para $1.212 e terminou com um salário que tinha poder de compra para trocar em dólar, $234. Então, o Bolsonaro pegou o salário mínimo com 998, que dava $265, veio a pandemia, derrubou a economia, caiu para 200, e depois, em 2021 e 2022, ele foi recuperando e quase chegou no patamar de quando ele pegou, tá certo? Que a pandemia cá para nós, né? Fica em casa, a economia a gente vê depois, e aí você já sabe. E aí, em 2023, entrou o governo Lula-Alckmin. Aí, meu amigo, o salário mínimo passou para 1.302 e o dólar, né, deu para comprar $274. Quer dizer, foi uma recuperação que chegou no patamar do governo da Dilma durante o período do impeachment. Tá certo? Já em 2024, o governo Lula-Alckmin passou o salário para 1.412 e caiu, em relação ao dólar, $249. Quer dizer, se dava para comprar só $249. Despencou. E $249
é menor, né, do que quando Jair Bolsonaro começou, né? Pegou 265 dólares e entregou com 234, numa recuperação depois da pandemia. Já o Lula pegou, né, em 2023, colocou, né, um patamar mais alto, mas ainda assim, comparado ao governo Dilma, que era na época atacado muito, né, que a economia estava indo para o sal, e entregou, né, em 2024, o salário mínimo dava para comprar 249 dólares. Agora nós estamos em 2025, provavelmente corre o risco de baixar, continuar baixando, porque a coisa vai ficar esquisita, tá certo? Então nós estamos falando aqui de golpe atrás de golpe, né? Porque aí veio o golpe da Dilma, saiu a Dilma, o vice assumiu, o Temer, com o apoio de quem? Da turma do Fernando Henrique. Tanto que o Ministério da Justiça ficou com quem? Com a turma do PSDB, Geraldo Alexandre de Moraes. E aí vem o governo do Lula. E quem está de vice? Geraldo Alckmin, primo do vice do primeiro governo do regime militar. Então, essa história de golpe que vem cercando o Brasil, né? E que a Globo sempre esteve envolvida do lado de quem ganha o golpe. Você concorda comigo? 64, a Globo apoiou, né, o golpe militar, o regime militar, né? E depois, em 2015, apoiou, né, o impeachment da Dilma. E agora está apoiando o governo Lula, que parece que teve um golpe também para derrubar o Bolsonaro. Tá certo? Só que agora eles inventaram um golpe que chama tentativa de golpe, que às vezes dão um golpe e põe a culpa no cara que eles tiraram do poder. Ficaram mais sofisticados. E a Globo participou disso tudo, inclusive com a família dos Alckmin. 64, 2025, 2015, 2022. Então, o Bolsonaro já deu duas declarações que quem deu o golpe foi a esquerda. Que essa tentativa de golpe não existe. Foi um golpe da esquerda, planejado. E que o 8 de janeiro foi planejado e arquitetado pela esquerda. Ele admitiu isso em duas entrevistas. Vamos reprisar? O presidente foi denunciado pela PGR, pela Procuradoria-Geral da República, em 5 crimes: organização criminosa, abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, dano contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. São muitos crimes. Sim. São muitos crimes sérios. Sim. Foi programado esse 8 de janeiro. Programado por quem? Pela esquerda. Eu troquei 2 comandantes de força a pedido do Lula em dezembro, bem antes de acabar. Dia 30 fui embora para os Estados Unidos. Bem, da minha saída até quarta, quinta-feira da semana seguinte, aqui em Brasília tinham 300 pessoas, talvez. Chegou a ter mais de 10 mil. Está acabando o movimento. De repente começou uma convocação. Que não sei por que a Polícia Federal não identificou quem convocou. Para aquilo que aconteceu no domingo, dia 8. Foi programado esse 8 de janeiro. Programado por quem? Pela esquerda. Informes da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, para o governo federal, Lula, foram 33 mensagens que poderia acontecer alguma coisa de grave dia 8. Porque as imagens do Ministério da Justiça não foram mostradas pelo então ministro Flávio Dino, que a força de segurança tinha ali fora, do lado da Justiça, mais 200 homens, que tinha um entra e sai enorme de carro de manhã. Ao não entregar esses vídeos, o golpe do Bolsonaro mostra os vídeos. Foi programado esse 8 de janeiro. Programado por quem? Pela esquerda. Pela esquerda? Quando você tem imagens do pessoal quebrando lá dentro, não foi quando entrou a tuba e começou a quebrar, não. Quebrando sozinho, o cara quebrando vidro sozinho, derrubando o quadro sozinho. Você tem essas imagens. Que, lamentavelmente, né, o encarregado do inquérito, no caso a Polícia Federal, não deu bola para isso. E as imagens mostrou ali, então,
o chefe do GSI, General G. Dias, à vontade lá dentro. Com o pessoal de verde e amarelo, sim, mas estava lá numa boa. Que golpistas são esses? Foram 33 alertas da ABIN para a equipe do GSI. 33 alertas. E ninguém fez nada. Por isso que, no meu entender, era algo programado. O senhor, então, afirma com todas as letras que a esquerda que tramou tudo isso. Foi programado, só pode ser pela esquerda. Presidente Bolsonaro, obrigado por reservar um tempo. É um prazer estar aqui com você. A maioria dos americanos, quando pensam em você, eles o comparam com o presidente Trump. Ambos são barulhentos, ambos são muito fortes. Temos mais uma coisa em comum. Eu levei uma facada e ele levou um tiro. Estado Profundo trabalha para tirar os opositores da esquerda. E eu sou aqui no Brasil, no momento, a única liderança de direita, como é Trump nos Estados Unidos. Isso. Nos Estados Unidos, a esquerda poderia silenciar Trump para que ele não pudesse concorrer em 2024. Eles teriam feito exatamente o que fizeram com você. A nossa Suprema Corte aqui é totalmente politizada. A Madre Teresa de Calcutá, se interessasse para a maioria deles, ela seria condenada pela nossa Suprema Corte. Você acredita que o presidente Biden e talvez até mesmo a CIA estavam envolvidos em garantir que você perdesse e o Lula voltasse? Tentaram de tudo me condenar, alguma coisa não conseguiram. Agora inventaram uma história de golpe no Brasil. E nós condenamos o quebra-quebra, a invasão, nunca fizemos isso aí, mas foi algo programado e projetado pela esquerda. Agora você tem aí o Geraldo Alckmin, em 2023, vice-presidente de Lula da Silva. E aí você tem, em 1964, o primo dele, José Maria Alckmin, vice-presidente do general Castelo Branco, o primeiro general do golpe militar, que eles chamam, né, de ditadura militar. Quem estava por trás? A família Alckmin. A família Alckmin adora participar de golpe, então vamos continuar estudando isso aí, que é importante para vocês que estão analisando isso, né? Aqui, ó, eu pesquisei, né? Aqui diz assim, tá na internet, né? José Maria Alckmin, de Belo Horizonte, né? É um político brasileiro, o 15º vice-presidente do Brasil entre 15 de abril de 1964 a 15 de março de 1967, no governo do general Humberto de Alencar Castelo Branco, primeiro presidente da ditadura militar do Brasil, de 1964 a 1985. Era primo do atual vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin. Agora vamos ver mais uma aqui. Candidatou-se ao Congresso Nacional e elegeu-se mais uma vez. Ele teve 9 mandatos de deputado, né, mais uma vez. No ano de 1964, aliou-se ao governador de Minas Gerais, José de Magalhães Pinto, nas articulações que confluíram para a derrubada de João Goulart no mês de abril. Em 11 de abril, Alckmin foi eleito indiretamente por 256 votos, vice-presidente da República, em chapa encabeçada pelo Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Auro de Moura Andrade anunciou sua candidatura no segundo turno, renunciou a sua candidatura no segundo turno, deixando Alckmin praticamente sem oposição. Com a extinção dos partidos políticos em 1965, está pequenininho aqui para mim, filiou-se à Arena, Aliança Renovadora Nacional, sendo ainda reconduzido à Câmara em novembro de 1966. Em março de 1967,
Castelo Branco e Alckmin transmitiram seus cargos a Arthur da Costa e Silva, outro general, né, com vice Pedro Aleixo. Logo em seguida, Alckmin renunciou ao seu mandato na Câmara para exercer pela última vez uma secretaria de Estado em Minas, a da Educação do governo Israel Pinheiro. Então, a família Alckmin está por trás de muitos golpes, tá certo? E que curioso, né? Agora você tem aí o Elon Musk falando, né, que o Lula não governa nada, que o Lula, né, que o Alexandre de Moraes, que é o cupista do Geraldo Alckmin, tem o Lula na coleira, né? E que o Cacai, que é o advogado mais próximo do Lula, chegou a dizer que o Lula está refém, está preso. Não é curioso isso? Agora vamos continuar vendo aqui. Aí eu trouxe aqui um trechinho do professor Walter Sola, professor de história, desses cursinhos aí que a gente vê na internet. Peguei um trechinho dele para dar um clima aqui nesse vídeo de hoje. Vamos ver. Dessa vez a gente vai falar do Humberto de Alencar Castelo Branco. Ele é parente do José de Alencar, ele lutou na Segunda Guerra Mundial, sobreviveu, depois fez parte do golpe de 64, virou presidente e depois morreu num acidente de avião. Quando o Castelo Branco assume, em 1964, está acontecendo a Guerra Fria. Inclusive, está num momento muito tenso da Guerra Fria. Porque 2 anos antes, houve uma treta violenta entre Estados Unidos e União Soviética. Os dois numa grande crise, poderia estourar uma guerra violentíssima. Já era uma guerra fria, mas podia ser a Terceira Guerra Mundial naquele momento. Eu tô falando de 1962, eu tô falando da crise dos mísseis. Então tinha míssil soviético em Cuba, que fica do ladinho dos Estados Unidos. Então esse momento era extremamente tenso e essa tensão da atmosfera chegou aqui no Brasil. Meus patrícios, me dirijo especialmente a todos os trabalhadores, a todos os estudantes e a todo o povo de São Paulo, tão infelicitado por este governo fascista e golpista que neste momento vem traindo o seu mandato e se pondo ao lado das forças da reação. Desejo conclamar todos os trabalhadores de São Paulo, todos os trabalhadores portuários e metalúrgicos da Baixada Santista, de Santos, da capital e das cidades industriais de São Paulo em especial. Todos os universitários que se unam em torno dos seus órgãos representativos, obedecendo à palavra de ordem do Comando Geral dos Trabalhadores, do Fórum Sindical de Debates, dos sindicatos, da União Nacional dos Estudantes, das uniões estaduais e dos grêmios estudantis, para que todos, em greve geral, deem a sua solidariedade integral à legalidade que ora representa o presidente João Goulart. O presidente João Goulart, em suas reformas, visa tão somente dar ao povo brasileiro uma participação na riqueza deste país. Este momento nacional é um momento decisivo, em que o povo brasileiro pode ter a felicidade de ver realizada toda a sua revolução dentro do processo da legalidade democrática, prestigiando o presidente da República e esta legalidade. Bem, esse é um discurso do Rubens Paiva, chamando o povo brasileiro para um levante, chamando os estudantes, os sindicatos, né? Fazendo a turma dos operários, para fazer um levante contra as forças políticas brasileiras que estavam, né, tirando o Jango para colocar o Geraldo Alckmin de vice do Castelo Branco. Porque o vice é a sociedade civil dando respaldo, entendeu? Tem o apoio da imprensa, porque o general vai para lá, mas tem um vice aqui e a elite brasileira, na época, né, que fez o golpe, né, que se chamam de golpe. E aí quem estava na frente disso? O José Maria Alckmin, primo de Geraldo Alckmin, tá certo? Tanto que ele foi de vice. Olha, eu vim aqui para chancelar, para avalizar
e sou aqui manda ver aí, põe essa turma para correr. Então, Rubens Paiva, se tivesse aqui agora para derrubar esse governo do Lula, porque o Geraldo Alckmin botou esse governo do Lula ali à força contra o governo do Bolsonaro, né? Deu um golpe no governo do Bolsonaro, tirou o governo do Bolsonaro do poder, né? E colocou o Lula lá. E o vice, Geraldo Alckmin, o primo do vice do governo do regime militar, o primeiro vice do regime militar. Aí sim, a elite brasileira, de novo, né? Sustentando esse golpe, e aí tirou o Lula da cadeia e botou ele na presidência. Mas quem governa? É o Geraldo Alckmin. Aí você vai perguntar para mim, por que você pensa isso? Eu falei, não sei. Quem está mandando no Brasil é o Lula ou é o Alexandre de Moraes? Uai, por que o governo americano está em cima do Alexandre de Moraes e não está em cima do Lula? Hein? Explica você. Tá certo? Outra coisa. Já disse aqui, né? O Procurador-Geral da República é quem? Esse Paulo Gonet aí. Que é quem? Parceiro do Gilmar Mendes, da turma do Fernando Henrique. Aí você vai na Polícia Federal. Quem que é o diretor-geral da Polícia Federal? É aquele, né, Andrei lá, que é o homem testa de ferro, que foi, né, imediato do Alexandre de Moraes, do governo do Temer. Está aí, comandando a Polícia Federal. E agora você tem, quem mais? O general do Exército, Thomas Paiva, que era quem? Que fazia o mesmo papel que o tenente-coronel Cid faz para o Bolsonaro, ele fazia para o governo Fernando Henrique. Entendeu? Então, o atual general do Exército brasileiro foi, né, assistente de ordem lá do Fernando Henrique Cardoso. Está tudo na mão dos tucanos antigos, né, da turma de São Paulo, lá, da turma do Geraldo Alckmin. E a Globo está sempre junto. Tá certo? E a esquerda? A esquerda está só apanhando. E aí tem Cacai falando, não, o Lula está preso. Aí você tem o Elon Musk falando, não, o Alexandre de Moraes tem o Lula na coleira. E aí você tem, eu acho que eu tinha aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. Eu vi, eu até tirei isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Ah, tá aqui, ó. Eu tentei ler a matéria, mas não consegui. Porque eu não sou assinante, entendeu? Aqui, ó. Lula desaprova o próprio governo. Hein? Não é refém? O cara é contra o próprio governo. O que ele diz ali, ó? Lula se une a inúmeros brasileiros que, acossados pela inflação, pela insegurança pública crescente e pela falta de acesso digno à saúde, não referendam o modo como seu governo tem sido conduzido, até agora, sem nenhuma nova marca. Olha, o próprio Lula está fazendo oposição ao governo dele? Hein? Fala para mim, peraí. Agora vamos entender por que a esquerda está desmontando. Porque a esquerda não governa. Não tem esquerda. O Lula está refém de um governo que talvez seja ultradireita. Entendeu? Que é a turma da elite que deu o golpe do Estado e que prendeu e deu um fim no Rubens Paiva. E aí eu fico com dó de vocês da esquerda que fica aí defendendo esse governo do Lula, e o próprio Lula é um que está criticando o próprio governo. Não, esse não é o meu governo. E aí você tem isso aqui, ó. É uma situação que... Ó, você tem isso aqui, ó. Vamos aqui, peraí. Pessoal racha e deputados se xingam nos bastidores. Mentirosos e palhaços.
Por quê? Porque a esquerda, porque o pessoal é o acessório, é o satélite do PT. Quando é para fazer serviço sujo, eles põem o pessoal, entendeu? Ou põem a rede, né? Põem esses partidos para fazer. Até o PCO, né? Aquele Rui Pimenta, também já falou que isso aí não é governo de direita, de esquerda, né? Isso aí é uma ultradireita que está governando o país. O Rui Costa, hein? Do PCO. Esse aí, comunista declarado. E você tem, entendeu? Uma crise existencial dentro da esquerda. Por quê? Porque eles estão sustentando um governo que é aliado daquela elite que fez o golpe de 64 e que botou para correr um monte de esquerdistas. Inclusive, matou, né? Deu fim no Rubens Paiva, que, aliás, era um deputado até bom, né? Bom de prosa, mas era um bom vivan, né? O cara tinha uma empreiteira, tinha uma incorporadora, construía prédios, sabe? É um cara era bem, era um cara que morava bem, então ele construía prédios. É a turma vamos supor, seria hoje a turma do Centrão aí, né? Gutierrez, tipo, né? Essa turma aí que participou do negócio. Mas o cara, na época, fez aquele discurso. Alexandre de Moraes mandaria prender ele. O Geraldo Alckmin mandaria prender. Então vamos ver a crise da esquerda. É uma situação em que as pessoas estão atravessando a rua para brigar. Boa parte da briga se dá ao redor do Boulos, pela liderança, pela forma como ele exerce a liderança no PSOL. E eu falei, tem 13 deputados do PSOL, falei com quase todo mundo, falei com mais dirigentes partidários, pessoas que militam no partido. Só que a divisão é tamanha que eles não falam nem em on, eles não falam mostrando a cara. Eles falam em off, e quando eles falam em off, eles usam as mesmas palavras que eles usam para falar dos bolsonaristas, eles falam dos colegas de partido. Chamam de espalhador de fake news, chamam de mentiroso, chamam de palhaço. Então, a situação é bem complicada e a origem disso está em relação à postura de como é que se dá o apoio ao governo Lula. A ala do Glauber, que é minoritária, que tem 5 deputados, eles querem fazer o que eles chamam de um apoio crítico. Eles querem que o PSOL marque presença, que eles não abandonem aquela esquerda clássica que luta por um socialismo, que luta pela classe trabalhadora, todo aquele vocabulário, enquanto que a ala majoritária, que tem outros deputados, não. Eles dizem que o inimigo é forte, que a extrema-direita se articula no cenário internacional, e aí eles dizem que nós temos que ser técnicos, temos que ser pragmáticos, e temos que fazer o combate a essa extrema-direita. Só que nisso se abriu um balaio para ressentimentos de muitos e muitos anos. Então, o PSOL virou realmente uma coisa, uma troca, uma guerra fratricida. Porque a turma do Glauber, esses 5 deputados da minoria, eles reclamam, eles fazem acusações bem fortes de que o Boulos estaria colocando o projeto político pessoal à frente da ideologia do PSOL. Eles reclamam que o Boulos já fez o acordo para não ter candidato à eleição de 22, para ele ir com o PT para a eleição municipal. E ali ele já começa a crítica de que o Boulos se coloca o futuro dele à frente do futuro do partido e do futuro da esquerda. E também reclamam de que ele tenta fazer com que o PSOL vire um partido satélite do PT numa federação. E em havendo esse movimento, esse argumento vai ganhar corpo e a briga deles deve ganhar corpo. Inclusive, depois que saiu a matéria, eu achei que pessoas iriam me escrever reclamando e que as que me escreveram para colocar mais lenha na fervura ainda, para fazer mais ainda críticas aos companheiros de partido. Vocês estão entendendo? Ou seja, o pessoal está implodindo. Por quê? Porque a turma quer fazer oposição a esse governo, porque esse governo não é de esquerda. Olha, o Bolsonaro é direita. Esse governo do Lula, que o Lula não governa, que ele está refém, esse sim é de extrema direita, ou ultradireita.
porque é a elite do golpe de 64 que está por trás desse governo do Lula. E aí você tem Geraldo Alckmin de vice aqui, e você tinha José Maria Alckmin de vice do primeiro presidente general do regime militar. Então, essa elite, que é uma elite burguesa, que aí vai aquela música do Cazuza, né? Que fala: Brasil, mostra a sua cara, vê quem é que fala, quem é que, né? Pra gente ficar assim, Brasil, mostra qual é o seu negócio, o nome do seu sócio, confia em mim. Tá aí o nome do sócio, chama Alckmin. Então, Boulos era um projeto da esquerda, sim. Pessoal, ele não saiu para presidente na época para poder, né, apoiar o Geraldo Alckmin. Porque o Lula está refém. E ele achando que estava apoiando a esquerda. Não, vamos voltar com o Lula. Inocente. Aí, eu não saio, então eu fico com a Prefeitura de São Paulo. Na época, vocês vão me apoiar para a Prefeitura de São Paulo? Vão apoiar. Aí o Geraldo Alckmin, né, junto com a Tabata, né, do PSB, lança quem? Lança o Pablo Marçal. o avatar se passando por direita para poder derrubar o Boulos, né? E aí os dois caem na briga, né? A turma do Geraldo Alckmin com a turma do Lula, né? E aí quem que ganha? Ganha o Nunes, né? Que acabou se aliando, né, ao Tarcísio, que é sim da direita moderada, junto com Jair Bolsonaro. E aí o Boulos entrou em crise existencial, né, que era o provável sucessor, né, do Lula, o herdeiro do patrimônio do Lula, até porque o Boulos parece com o Lula, né, o jeitão dele, parece que é o Lula novinho. Então, era a promessa que o Lula tinha, né? Não, vou lançar o Boulos porque vai ser o meu sucessor, eu estou velho. E aí, ele ainda quer ficar agarrado nos testículos do Alckmin, achando que vai ter uma chance de projetar para salvar o seu mandato. Vai pro sal, Boulos. Vai pro sal, que nem o pessoal te quer mais. Entendeu? Porque vocês são uns banana. E aí eu falo para vocês. Agora me responde. Depois de tudo isso que eu falei. Rubens Paiva, se estivesse hoje aqui no Brasil, levantando essa voz aí contra essa turma dos Alckmins, Alexandre de Moraes mandaria prendê-lo? Porque ele queria sim uma revolução. Ele falou, ele queria o povo na rua, ele queria um levante popular. Ele sim pregou um levante popular, publicamente, ele chamou o pessoal. Bolsonaro não chamou ninguém, não deu uma palavra na época. Mas esse cara fez, no meio de uma Guerra Fria, que tinha mísseis nucleares apontados para os Estados Unidos. Que a tensão estava comendo feia aqui na América do Sul. E o homem fazendo aquele levante para derrubar o governo do José Maria Alckmin, primo de Geraldo Alckmin. E aí? Agora você me responde. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Isso não é uma aula de história. Isso é só reflexões do presidente da Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Tá certo? Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, né? A capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas. E Minas é um estado de espírito. A gente tem Geraldo Alckmin aqui. Não, viu? A gente tem aqui o José Maria Alckmin, que foi o cara que fechou lá com os militares, tá certo? Para dar o golpe. E você tem também, né, o Pachequim, que segurou a onda aqui. Só que o Pachequim não tem sangue de mineiro, não. Ele nasceu lá no norte, né, mas mudou para cá pequeno e fez carreira política aqui. Mas é da turma dos Alckmin. Tá certo? Então tá bom. Tá aqui minha chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Se você gostou dessa live, comente, curta e compartilhe. E ajude a CCI com seu Pix, jpnoticias@gmail.com. Qualquer valor, gente. A gente precisa muito dessa ajuda de vocês, tá certo?
Desde já eu agradeço aqueles que estão contribuindo e fica aí a dica. Se você chegou até aqui, tá certo? Não deixe de comentar. Se eu viajei na maionese, fala, João, você viajou na maionese. João, você é lunático. João, você está acima da média. Tem alguns que falam, João, você é acima da média. Eu agradeço todas as colocações, aqueles que me elogiam, aqueles que me criticam, porque você aprende com a crítica, né? E você conforta o seu ego com os elogios. Mas eu ainda prefiro as críticas, viu? Mas tudo bem, fique com Deus.